Olá, como é que você está? Tudo bem? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar gravando essa aula, esse vídeo aula, e na verdade eu não tinha projetos para fazer essa gravação, mas fui desafiado por amigos a voltar a gravar. Eu estou aqui com certeza sabendo que Deus está na direção de todas as coisas. Então, como eu coloquei no meu Instagram, no meu story, eu quero fazer uma pequena introdução do Novo Testamento para que você tenha uma certa ideia do que, na verdade, estava acontecendo quando Jesus se manifesta na terra, quando o Verbo se faz carne, quando a essência de Deus aparece diante dos homens em carne. Então, como que era? O que estava acontecendo? Então, queridos, eu quero convidar você. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, porque não dá para fazer o vídeo muito longo. E nós vamos estar, durante um período, fazendo algumas inserções sobre o Novo Testamento, certo? Que vai dar para vocês uma amplitude maior. E nessa videoaula eu quero falar sobre as 4 folhas em branco da Bíblia, ou seja, o período final de Malaquias até Mateus, o Evangelho de Mateus. Na verdade, o que aconteceu? Por que tem essas 4 folhas? E muitas Bíblias não existem mais, mas antigamente as Bíblias eram 4 folhas em branco. Você passava 1, 2, 3, 4. O que representa isso? Será que foi um erro gráfico? Bom, acontece que isso aí é chamado de período intertestamentário. Que período é esse intertestamentário? É um período onde não houve registro profético. Não há no cânon hebraico nenhuma citação, que tivesse acontecido, a não ser no livro dos Macabeus, que é Macabeus, que não foi incluído no cânon protestante. Ele só faz parte do cânon católico, mas ali tem uma revelação interessante, e a gente já vai começar a falar sobre isso. Acontece o seguinte: como é que você e eu, nós vamos ler no Evangelho, e às vezes a gente se pergunta, ou eu me perguntava muito no meu início, quando eu me deparei com as citações do Evangelho, principalmente ferramentas, tipo de cultivo, de grãos, cidades, lugares, Então, às vezes, não fazia parte do nosso cotidiano, como não faz parte do nosso cotidiano. Então, havia simplesmente, no meu pensamento, como é que funciona isso? Como é que isso chegou? Como é que era a vivência de Jesus naquela época? Acontece o seguinte, que há 40 anos atrás era muito complicado você ter uma literatura que pudesse te dar um certo conhecimento sobre a questão geográfica, cultural. Tinha, não vou dizer que não tinha, mas era muito raro, era muito difícil, era muito limitado. Porque toda a literatura, a maior parte da literatura, estava no inglês ou no alemão, certo? E se traduzia muito pouco. Por quê? Porque nós éramos um contingente pequeno. Os evangélicos, os protestantes chamados hoje evangélicos, eram um número reduzido, Nós ficávamos na escala de 5%, depois passou para 10%, depois passou para 20%, era muito pouco, certo? E aqui onde eu moro, no Espírito Santo, em Vitória, existia só 2 livrarias.
uma livraria da Igreja Batista Brasileira, que era uma livraria tradicional, e uma outra livraria desse pastor, um pastor presbiteriano, que também era uma pessoa que me recebeu com muito carinho, me ajudou muito, me fornecia material dele pessoal, porque ele via minha agonia. Ele até falava: você tem que participar de um seminário teológico. Falava: a minha denominação não tem um curso lá, mas não tinha seminários teológicos, nem hoje. De hoje tem faculdades, tem mestrado, doutorado, e não só no meio religioso, como as faculdades e universidades seculares também fornecem hoje cursos de teologia, doutorado e mestrado em teologia. Bom, então eu tive que penar. E eu padecia, porque eu comecei a pregar, logo em seguida fui pastorear, então eu ficava muito dependente daquilo que vinha de fora. Levava-se às vezes meses para chegar, para que a gente pudesse ter o conhecimento disso aí. Então, hoje não, hoje é tudo facilitado, né? Hoje existe uma literatura enorme. As Bíblias hoje são fantásticas, né? Bíblia de estudos, Bíblias de comentário, né? Esboços, tá? Hoje em dia, e fora isso tem a internet, né? Que é uma ferramenta extraordinária. Mas vamos lá. O que aconteceu nesse período intertestamentário, que refere-se à questão dessas folhas em branco que eu falei, né? Que não houve nenhum tipo de revelação, que não houve nenhum tipo de manifestação, né? Mas eu quero dizer para vocês que aconteceram sim. Aconteceu, e aconteceu de uma forma forte, muito forte, né? Esse período chamado intertestamentário, que é o período que vai fazer a pré-entrada ou chegada do cristianismo, ele era um terreno fértil, muito, tinha de tudo, né? Então nós vamos primeiramente falar sobre a chegada do Império Grego. Quando o Império Grego vence a batalha, vence as guerras e toma o poder no lugar do Império Medo-Persa, né? Onde houve uma grande ajuda de Ciro. Ciro foi um cara, Dário também. Eles foram os responsáveis pela volta do judeu, pela construção do segundo templo, por dar todo o suporte para o povo judeu voltar e se estabelecer na terra de origem, a terra deles, entendeu? Mas os gregos fizeram uma aliança com os macedônios e juntaram nas grandes famílias, e no comando de Alexandre, que ainda era um garoto, com 20 anos, ele começou bem cedo, foi mentoreado, ou seja, foi ajudado, foi discipulado por Aristóteles, uma figura excepcional. Quem entende um pouco de filosofia sabe que a tríade Sócrates, Platão e Aristóteles foram os caras que responsabilizaram por todo o conteúdo científico nosso hoje. Se deve a esses caras que pensaram 300 anos antes de Cristo. Então, o que acontece? Alexandre sai para essa grande conquista, essa grande viagem, uma viagem de conquista, né? E ele entra na Ásia Menor, chega na Palestina, domina, vai para o Egito, depois vai para a Babilônia. Lá na Babilônia ele morre. Então, foi muito precoce, né? O Império de Alexandre, porque ele morre na Babilônia aos 30 anos, né? Se não me engano, 32 anos. Morre muito cedo, mas com um império gigantesco, né? O que os gregos fizeram de útil? Os gregos tinham uma forma excepcional de
de liderar e de comandar e de impor suas regras, né? Os gregos eles não impediam que o povo que era dominado deixasse de praticar sua cultura, sua religião. Eles davam total liberdade, certo? Uma coisa que os gregos fizeram foram pegar todo o material intelectual, ou toda a base cultural dos povos, e eles fizeram a tradução para o grego, para que eles pudessem entender essas culturas e pudessem espalhar mundo afora, né? Então, foi uma das coisas que fizeram. E aí vem o ponto que eu quero chamar a atenção a você. Presta atenção, pontua isso aí. Eles pegaram e traduziram o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento. Não foi só a Torá, não foi só os 5 primeiros livros. Todo o Velho Testamento. E veio a chamada Septuaginta, que foi escrito por 70 escribas, né? E que tinham conhecimento, né, do Velho Testamento, certo? Então, o que acontece? Quando Jesus chega na Judéia, na Palestina, né, todo o processo, toda a literatura estava no grego, já estava traduzida para o grego. Por quê? Por quê? Porque o hebraico antigo não foi falado. Quando eles voltaram do exílio, eles ficaram 70 anos na Babilônia. Eles voltaram, eles, lógico, foi muitas pessoas, outros povos que vieram morar, principalmente na região norte da Judéia. Então houve uma miscigenação, tanto que os judeus, o pessoal de Jerusalém, de Judá, aquela região ali, não aceitava muito. Os samaritanos são um deles, né? Os samaritanos são um deles, um povo que não era aceito, porque ele foi muito miscigenado, né? Houve uma coisa. Então o que acontece? Quando houve lá a questão, quando Jesus chega na Galileia, tanto que ele lê numa sinagoga, interessante que ele pega o livro de Isaías, eles estavam lendo o livro de Isaías, ele lê o livro de Isaías, e ele fala, olha, essa citação de Isaías aqui é sobre mim. Eles falavam o aramaico, né? O aramaico era uma língua que distanciou um pouco do hebraico, né? Era um hebraico mais, um sotaque mais aberto, não era aquela coisa rústica, né? Antiga. Então, Jesus deve ter lido no grego, certo? Aí, é por isso que eu digo a você, o pensamento helênico era muito grande no mundo antigo naquela época. Então, o que acontece? Alexandre morre, né, lá na Babilônia. Mas antes dele morrer, ele viu que estava morrendo e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Já nos últimos dias da sua vida, ele vai e reparte o seu império entre os seus comandantes. E ali na Palestina, na Judéia, ficou para 2 famílias, né? A casa dos Ptolomeus e a casa dos Seleudas, certo? Os Ptolomeus começaram a governar, a tomar posse de toda a Judéia no começo, e foi uma maravilha, porque os Ptolomeus não eram um povo, a mentalidade dele gregas não era de agregar, não era de separar, não era de confundir, nem impedir, nem reprimir, não havia repressão neles. Mas os Seleudas, os Ptolomeus, não se interessaram tanto, desceram para o Egito. Os Seleudas se adonaram, tomaram posse e entraram com tudo, certo? Dizem que houve uma disputa e tal, aquela coisa toda, e eles chegaram. Isso por volta de 200 e pouco antes de Cristo. E aí o que acontece? Na casa dos Seleudas levanta-se um rei. Cara muito, mas muito doido. E ele ficou perturbado e ele começou a impedir. Olha o que ele fez, tá?
ele proibiu que se fizesse sacrifício no templo. Ele começou a sacrificar porco. Os porcos eram sacrificados. Sabe que o porco é um animal imundo para o judeu. O judeu não come porco. E ele vai manda colocar dentro do templo, no Santo dos Santos do templo, além do véu, atrás do véu, há uma estátua aí gigantesca de Zeus sentado no seu trono. Profanou. Era melhor ter destruído o templo, como Nabucodonosor fez, mas fez isso. Parou por aí? Não. Proibiu a circuncisão. Quem circuncidasse estava morto. Tanto o pai que fazia a circuncisão, como a mãe que permitia, quem estava junto. Proibiu se separar o Shabá, né, que é o dia de descanso para o judeu, que é o sábado, não tinha que trabalhar no sábado. Então, e fazia festas pagãs horríveis pelas ruas de Jerusalém, os gregos andando pelados, bebendo, orgia para tudo quanto é lá. Então o judeu ficou doido, né? O povo hebreu ficou maluco, muito, muito reprimido. E eles buscando de toda forma uma saída para essa situação. Foi então que ao norte começou-se um foco de rebelião feito por Judas Macabeu. Judas Macabeu era filho de um sacerdote. Tinham 3 filhos sacerdotes, um deles era Judas Macabeu. Então Macabeu significa martelo. Então Judas Martelo. Ele começou a incentivar o povo a um levante. E deu certo, porque eles começaram a atacar os pequenos grupos de gregos que tinham, né, nos vilarejos. Eles iam na madrugada, roubavam ou destruíam as armas e roubavam os mantimentos. Até que os gregos se enfraqueciam e fugiam. Bom, o que acontece? Acontece que eles conseguiram expulsar os gregos, gente. E aí os judeus tiveram a melhor época da vida deles. Certo? A melhor época não foi a construção do templo Zorobabel, por Esdras, o segundo templo, não foi na época de Davi, com Salomão, o reinado deles, não. A melhor época foi essa. Eles tiveram aproximadamente 100 anos de total liberdade. E aí as sinagogas que vieram lá do exílio da Babilônia, que era a palavra sinagoga, quer dizer assembleia, que veio ao mesmo termo do grego eclésia, era assembleia, onde se discutia os assuntos, onde se estudava as escrituras do Velho Testamento, onde se estudava as leis, a Torá. Então, as sinagogas começaram a pulverizar, né, liberdade de culto, e eles começaram a ensinar com força. O que acontece? Nesse período, os gregos tentaram outra invasão, a casa Seleuda tentou invadir novamente, os Ptolomeus também viram que estavam perdendo território, tentaram invadir. O que aconteceu? O povo judeu ficou impressado, sem saber o que fazer, preocupado. Quem estava sempre rondando ali, eram os romanos. Chamaram os romanos para fazer uma proteção, porque os romanos eles estavam sempre ou na Espanha, ou na Alemanha, ou na Inglaterra. Estou falando a linguagem hoje, né? Naquela época isso aí era considerado. Mais ao norte estavam os saxônicos, que eram os bárbaros, né? Os germanos, né? Os ingleses, que eram considerados bárbaros. Roma estava sempre atacando, sempre em guerra. Então, já tinha o rei Antipas, foi o primeiro rei que se levantou, a família Antipas, depois se torna os Herodes, os herodianos, que era
não só a casa, mas tinha também um grupo que é chamado de herodianos. O que acontece? Começaram a pedir apoio, ajuda de Roma. Roma veio, começou a chegar, até que o imperador Augustus propõe que Roma pudesse governar. Nos deixe entrar para proteger vocês, nós só queremos o tributo. Pronto, foi o que eles precisavam. Chegaram, tomaram conta e se apoderaram de toda a Judéia. Bom, os romanos são diferentes dos gregos. Os romanos não tinham interesse na cultura, os romanos não tinham interesse na religião. Por falar em religião, os romanos eram doidos, né? Eram o povo místico. Eles eram altamente místicos. Os caras faziam sacrifício todo dia, misturava com orgia, era uma coisa maluca, né? Os romanos não tinham preocupação com isso. O que os romanos queriam era o tributo. E a carga tributária deles era pesadíssima. Só para você ter uma ideia, Roma cobrava em torno de 60% a 70% de tributo do que se produzia. Era muito pesado. Era muito pesado. O cara produzia para pagar Roma. E o que acontece? Quando já no final, a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus é nesse período. O que tinha nesse período? Os fariseus, que eram um grupo religioso, eles tinham 4 grupos religiosos e um grupo paramilitar e mais um grupo que era um grupo de ideologia, um grupo ideólogo. Então eu vou falar sobre eles agora. Os fariseus, que você vê que tem nos evangelhos o tempo todo, era um tormento na vida de Jesus, no ministério de Cristo. Quem são os fariseus? Os fariseus, eles também são oriundos fariseus, que é os separados. Tá? Os fariseus, eles são oriundos dessa revolta dos macabeus que começou, e eles apregoavam um tempo novo, né? A volta à lei. Então eles eram muito adeptos da questão de como Neemias fez para resgatar a lei, a ordem de culto e a restauração. E eles também gostavam muito dos juízes, né? Como é que os juízes fizeram para restaurar ou para libertar Israel da opressão dos inimigos. E eles eram muito fundamentalistas, então eles acreditavam na lei mesmo. O negócio deles não era o que o cara fazia, era a lei. Guardar a lei, eles se consideravam os guardiões da lei mosaica, certo? Bom, o segundo grupo eram os saduceus. Já é diferente. Os saduceus eram uma classe aristotélica, era um pessoal mais intelectual, mais inteligente, mais rico. Eles recebiam títulos de Roma, cidadania romana, né? Então eles não estavam muito preocupados com a lei. O negócio deles era o seguinte: eles não queriam, eles acreditavam numa qualidade de vida maravilhosa, lógico, acreditavam no Deus de Israel, mas eles tinham um pensamento mais filosófico da vida, né? Filosófico da vida, entendeu? Com certeza Nicodemos ou ele conheceu os fariseus ou ele tinha conhecimento dos fariseus, né? Então, e esses dois grupos, depois eu vou falar sobre outro posicionamento, entendeu? Então os saduceus, eles não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam em anjos, eles eram completamente céticos nessa questão metafísica, eles não acreditavam nisso, certo? O terceiro grupo eram os essênios. Os essênios, sim. Os essênios também saíram dessa revolta, vieram junto com o pensamento deles crescendo. Os essênios, eles eram uma comunidade separada. Eles entenderam que Israel estava contaminada. Eles não acreditavam no serviço sacerdotal. Eles achavam que os sacerdotes estavam corrompidos, e estavam mesmo. Eles achavam que o Sinédrio estava corrompido, e estava mesmo. Eles achavam que Roma
estava destruindo a ordem e a vontade de Deus na Judéia. Então o que eles fizeram? Eles saíram dos grandes centros, eles não ficavam mais na Galileia, nem ficavam na Judéia, e eles foram para Pérea, que era uma região que ficava ao leste do Jordão, uma região desértica. Cara que possivelmente pode ter sido essênio é João Batista. Por quê? Veja bem, os essênios não usavam a roupa feita de algodão que tecia normalmente. Eles usavam roupa porque eles acreditavam da mesma forma que Elias viveu, se afastou, Elias e Eliseu tinham um chamamento profético muito forte. Eles acreditavam nesse chamamento profético, né? Então, eles se afastaram, usavam roupa de peles de animais, né? Ali, eles eram nazireu, não cortavam o cabelo nem a barba, porque se dedicavam ao Senhor, certo? A alimentação era mel silvestre e gafanhoto, quer dizer, uma alimentação típica do deserto. Então, e a mensagem deles era a mensagem de que Deus estava decretando juízo sobre Israel. Não ia ficar ninguém. Olha bem. A mesma mensagem que João pregava no deserto: arrependei-vos, que é isso que o machado está posto à raiz, raça de víbora é chegada. Olha, por que vocês veem no deserto, vê um pedaço de pau tremulando, vê o quê? Eu não vou dar colher de chá para ninguém, eu vou falar a verdade mesmo, vou dizer que o decreto está feito, né? Tanto que o final do ministério de João Batista era primo de Jesus, filho de Ana, o pai dele era sacerdote, o cara era da linhagem sacerdotal, ele podia ter ido para o templo, né? Mas eu acredito que Ana, com o contato que ela tinha com Maria, com a revelação que eles receberam, né? Ana viu, com certeza, Zacarias, já está escrito lá que Zacarias já era bem de idade quando ele foi pai, mas Zacarias morreu. A Ana imediatamente pegou, não quis colocar João Batista para ficar no templo, porque tinha um lugar onde os filhos eram levados para ficar no templo, os filhos de sacerdote, né? Entregou eles para os essênios. Depois, mais tarde, João Batista vai para o deserto e prega sozinho e prepara o caminho para Jesus, né? Você vê que a mensagem é a mesma, tá? Então tem os fariseus, saduceus, essênios, aí vem os messiânicos. Esses eram dócil. Você acha que Jesus está falando que ele era o Messias único? Só ele que falava isso? Não. Por que as pessoas pediam um sinal? E por que Jesus retira os discípulos e vai lá para o norte, em Cesaré de Filipe? E lá em Cesaré de Filipe, ele pergunta: olha, o que eles dizem a meu respeito? O que as pessoas dizem? E os discípulos falaram: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias. Tá? Por quê? Porque tinha muitos messias naquela época, gente. Você pensa que... Você talvez está falando: como assim? Muitos andando pela rua, com certeza alguns deles cruzaram por Jesus. Jesus, com certeza, viu algum deles pregando em algum lugar. E eles tinham discípulos. Só que os messias anunciavam o apocalipse, o apocalíptico. Eles eram apocalípticos, eles acreditavam num fim do mundo, né? O mundo ia terminar em fogo. E Jesus também usa a passagem relatando sobre os últimos tempos, Jesus fala tanto da destruição do templo em Jerusalém, que não haveria tempo para descer do telhado, né? Que seria uma arrebatada, e foi realmente uma catástrofe, uma carnificina, a destruição do templo no ano 70 por Tito, filho de Vespasiano, que era imperador romano. Certo? Uma semana matando gente, uma semana. Tacaram fogo no templo, porque não tinha como entrar, e tacaram fogo, foram botando aquelas bolas de fogo, catapulta, uau, explodindo todo o templo. Acabou tudo. Foi importante, porque aí os cristãos que tinham que sair já saíram, tiraram a visão templária, acabou o templo, acabou tudo, e os judeus também, a diáspora. Então era esse povo. E o quarto ponto que eu queria, o quarto grupo, que não era um grupo religioso, mas era um grupo de paramilitares, eram os zelotes, que tinham desejo também de libertação, porque queriam viver o que os macabeus viveram há 80 anos atrás, vamos colocar. Era recente. Eles queriam libertar de Roma. Então eles
treinado em guerrilhas, eles andavam armados com faca, com adagas, para fazer, e eles cometiam aquela coisa assim, ia no meio da muvuca, matava, entendeu? Um líder. Matava um líder, um fariseu, um saduceu, um cara do sinédrio, eles matavam o cara. Um romano que estava passando no meio da rua, matava o cara. E não foi à toa que Pedro pegou a faca e decepou a orelha de Malco no dia que Jesus foi preso lá no Getsemane. Certo? E eu falei do quinto, que é os zelotes, e falar do sexto grupo, que não é religioso, mas eram os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos, eles eram um grupo de pessoas que viviam num deleite da vida. Eles queriam uma Judéia rica, uma Judéia próspera. Então eles eram pregadores da prosperidade. Acreditava que Deus ia dar prosperidade para eles. Aí, bom, vamos pontuar. Tem alguma coisa diferente de hoje? Não, né? Parece que... Então você entendeu, quando Jesus chegou, a situação era essa. Esses grupos religiosos, espalhados por toda a Judéia. Mas existiam 3 tipos de poderes também, que agora eu quero falar sobre esse. Existia o Sinédrio, que era formado por 60 homens hebreus, judeus, ou eles eram fariseus, saduceus, estavam ali. Quem eram esses homens do Sinédrio? Eles resolviam os problemas do povo judeu, né? Eles julgavam e eles davam o veredito, né? Roma não intervinha nisso aí. E quem era que estava governando, que estava dirigindo todo esse grupo do Sinédrio? Era o sumo sacerdote, que na época de Cristo tinha 2, Anás e Caifás, né? Um era genro do outro. Não podia ter 2 sumos sacerdotes, era um só. E ali tinha 2 sumos sacerdotes, né? Então, o sacerdote, estavam todos eles envolvidos na corrupção, porque Roma comprava todo mundo. O Sinédrio estava comprado, né? Então ali não tinha para ninguém, certo? O terceiro tipo de segundo tipo de governo, né, eram os herodianos, que eram a família de Herodes, que começou com Herodes Antipas, depois veio com Herodes tetrarca, depois veio com Herodes o Grande. Então, quer dizer, teve todos eles, né? Então, eles estavam muito mais interessados em vender a alma deles para o diabo. Eles vendiam tudo para Roma. Tanto a